Tá. É, pessoal, boa tarde, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao evento, né? O workshop que foi organizado pela CAEX do ICB para discutir um tema que ele é muito relevante para todos os cursos de graduação do ICB, né? Na verdade, da universidade como um todo, né? Mas aqui nós vamos fazer uma discussão mais interna, né? Eu fico muito feliz de ver uma atividade como essa, como fruto que se desdobrou de uma semana de planejamento. Eu acho que a semana de planejamento, ela cumpre de proporcionar essas discussões para além da semana, né? Então, eu peço aqui, né, desejo a todos um bom evento, em nome da direção, que inclui o professor Gustavo e eu, né? Ele não pôde estar presente, porque ele está de licença paternidade, mas deixou um abraço para todo mundo, e também, como muitos colegas, Gláucia, estão em atividades de aula, depois nós vamos disponibilizar esse vídeo no canal do YouTube do ICB, tá bom? Em especial, eu quero agradecer a professora Andréia, da UEG, que se disponibilizou a estar aqui conosco, né, para alargar as nossas compreensões sobre esse processo, que tem sido muito desafiador. Ao professor André, né, os colega aqui do Instituto, mas representando a Prograde, lá da diretoria de ensino, né, e ao professor Emiliano, que é da PROEC. Então, eu desejo a todos um bom evento e, infelizmente, eu terei que sair por conta da minha outra atividade lá com a Faculdade de Farmácia. Mas deixo todos vocês abraços, tá bom? Bom, eu gostaria de agradecer, em nome da CAEX, a direção do ICB, a Prograde, Pró-Reitoria de Extensão, que fez tudo para que esse evento ocorresse da melhor forma possível. E não medir esforços para essa realização do workshop de curricularização. Sem mais delongas, né? Eu gostaria de apresentar. Oi? Eu só gostaria de fazer uma observação. Nós teremos colegas da UFG de outras unidades, porque eu disponibilizei isso lá no grupo de diretores, tá? Então, eu acho que nós teremos colegas também de outras unidades, de antemão, eu agradeço a participação. E de outras universidades, Rones. Sim, nós temos do Rio Grande do Sul. Professora Fernanda Belo. Bastante com o pessoal de outras universidades, de outros estados. Nós estamos com pessoas do Brasil todo, felizmente. Professora Fernanda Belo, Gláucia, pró-reitora de graduação da UFCAT. Que bom, seja bem-vinda. Então, nós vamos ter uma discussão bastante produtiva, que todos participem muito, contribuam muito. A CAEX está muito orgulhosa por esse evento, né, que é uma vitória e é uma continuidade nas nossas discussões. E, para darmos início ao processo, gostaria de convidar a professora Andréia Cochrane, que é pedagoga da UEG, especialista em língua portuguesa, trabalha com metodologias de ensino, mestre, doutora pela UNB, possui o vínculo atual na UEG e está intimamente ligada ao processo de curricularização da extensão na UEG e veio contribuir com a gente nessa discussão. Agradeço a presença de todos e todas e passo a palavra para a professora Andréa. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem e gostaria de iniciar este momento agradecendo a Gláucia pelo convite, por toda a tramitação que tivemos, né, nesse período até a realização desse evento e o acontecimento neste momento da nossa conversa.
Inicialmente, eu gostaria de salientar que eu prefiro uma conversa do que uma palestra formal. E, claro, que nessa conversa a gente vai discutir todos os pontos que estão aí surgindo nesse momento, né, de curricularização da extensão. E quando a gente fala em todos os pontos, a gente fica pensando, nossa, mas a gente não consegue isso, pelo menos todos os pontos que estão nos inquietando nesse momento, porque a cada momento a gente tem novas inquietações. Então, agradecer a Gláucia, dizer que é um prazer estar com vocês, e que a minha trajetória com a extensão, ela, dentro da UEG, ela já é antiga. Então, nós estamos na extensão desde 2004, passamos em todos os setores da extensão da instituição, desde a pró-reitoria de extensão, a gestão interna de um curso da extensão, a projetos de extensão. Então, eu trabalho com projetos que a gente chama de projetos integrados, porque a universidade, a UEG, ela tem uma característica de programas que muitas vezes nós, professores, não conseguimos lançar as nossas ideias como programas, mas ele também não é um projeto. Então, a gente chama de projeto integrado, porque integra vários cursos, várias áreas, mas não se constitui um programa institucional. Então, nós temos essa experiência com projetos integrados desde 2004, e a gente agrega a questão do ensino e da pesquisa e a produção acadêmica, a produção científica pela extensão. E essa nossa trajetória nos levou a fazer o doutorado na UNB, estudando a formação docente pela extensão universitária. Então, nós conseguimos aí discutir com vários teóricos do Brasil e fora do Brasil também sobre a extensão, e foi nos dando uma certa condição de esclarecer as nossas dúvidas. Então, primeiramente, esclarecer as minhas dúvidas, para então, nos diálogos vindouros, tentar esclarecer ou fomentar novas dúvidas nos parceiros, né, porque isso acaba sendo muito interessante. E o diálogo de hoje, que pelo combinado com a Gláucia eu tenho, né, no máximo 1 hora de fala, e depois as perguntas. Agora, se à medida do possível, enquanto eu estou falando, vocês querem colocar no chat ou fazer uma inferência de voz, eu não tenho problema com isso, eu até prefiro, porque eu vou percebendo o quanto a minha fala pode ser direcionada, né? Então, se vocês quiserem colocar no chat, eu vou acompanhando aqui, ou se quiserem falar, podem me interromper a qualquer momento, tá? Apenas a critério de elucidação, eu trarei como um norte para minha fala um capítulo que está nesse livro, ele foi lançado em 2019, finalzinho de 2019, que é Formação Docente e Trabalho Pedagógico, Contextos Atuais, ele está disponível na plataforma Amazon, e eu assinei esse capítulo junto com a minha orientadora e o meu co-orientador. Então, Kátia Curado Silva, ela é da UNB e trabalha na linha de formação docente, e Renata Hilário Reis, que também é da UNB, professor aposentado, que trabalha na linha extensão universitária. Inclusive, ele é um dos teóricos muito conceituados no Brasil, por uma concepção que ele traz de extensão. Então, o professor Renato, ele, como estava aposentado, ele foi meu co-orientador, discutindo, então, a extensão universitária nesse processo de formação do docente. Porém, quando a gente discute a extensão, não está vinculada só à formação do docente, está vinculada à formação acadêmica. Então, não só de cursos de licenciatura, mas de todos os cursos. E aí, a gente até questiona, só para situar, o primeiro capítulo do livro, é intitulado Formação Docente, Trabalho Pedagógico e Extensão Universitária, Concepções, Processos e Políticas.
Então, nós trabalhamos com o eixo, né, de concepções, de processos, como se dá essa concepção, e as questões de políticas, que, no caso, está bem veemente a Resolução 07 de 2018, que nos preocupa muito e que é tema central das nossas discussões, e inclusive do evento de vocês. Bom, então, pensando nesse norte, a ideia seria estabelecer um diálogo sobre o que se entende por extensão universitária. Porque muitas instituições falam que fazem extensão, tem nos seus PDIs, tem nos PPIs, tem nos PPCs, mas, de fato, o que nós, docentes, gestores, acadêmicos, comunidade, entendemos por extensão universitária. Então, qual é o primeiro item, né? Qual é a concepção? E aí, eu falo muito em extensão universitária. Nos meus textos, eu ainda continuo utilizando extensão universitária, e já questionei em textos. Agora vamos mudar a nomenclatura, que é algo secular, é porque a extensão universitária ela não surge hoje, não surge no Brasil. Então, quando a gente faz um apanhado histórico, a gente percebe que extensão, ela é uma das atividades que, geralmente, a gente fala é um dos tripés da universidade. Então, agora, pela resolução lançada em dezembro de 2018, a gente começa a questionar. Então não é mais extensão universitária. Agora é extensão do ensino superior? Então, é um ponto para que a gente possa pensar. Porque como a resolução ela coloca como obrigatoriedade a implantação, a curricularização de 10% no mínimo do total de créditos de cada curso, né, das instituições de ensino superior, então isso significa que faculdades, institutos, né, não só universidades, terão que ofertar das suas 3.200 horas, 320 em extensão universitária. Então, não é mais extensão universitária. Olha a concepção. A concepção, pelo menos em termos de nomenclatura. Mas será que por trás dessa nomenclatura também não tem outras questões? Será que não traz uma nova concepção? E o meu receio, nós inclusive já publicamos algumas coisas sobre isso, é que a concepção de extensão universitária ainda não estava claro. E agora trazem uma concepção de extensão do ensino superior. Como será esse conceito, esse novo conceito? Ou será que agora veio, de fato, um conceito para aquilo que já estava sendo efetivado? Então, a gente precisa discutir não somente como será o processo de curricularização, como será colocado na matriz curricular, no histórico do aluno, a extensão. Claro que isso é importante, nós precisamos tomar decisões, porque a instituição precisa fazer isso, a questão de 14 meses, né? Mas não basta colocar um quantitativo em um determinado lugar do currículo, da matriz curricular. Então, lá na matriz curricular, sim, você pega um quadradinho, que a gente geralmente efetiva a matriz curricular em tabelas, pega um quadradinho, coloca a extensão do ensino superior, então, coloca a extensão e dá um número para ela, que corresponda a 10% do total da matriz curricular. Agora, lá dentro do currículo, isso em forma de texto tem que ficar muito bem explicado. Qual é a concepção que você tem de extensão? O que você entende e que a extensão tenha como conceito para a sua instituição e, claro, reservando todas as questões políticas, né, de documentos oficiais. Então, um ponto que eu acho extremamente necessário é que se discuta com mais atenção e com mais detalhes para os pormenores do que seja uma ação extensionista. Geralmente, as pessoas falam que a extensão
Ninguém quer colocar nada aqui no chat? Geralmente as pessoas falam que a extensão é a relação direta que tem da universidade com a comunidade. Ok, é aceitável essa concepção. Porém, nós temos que pensar o que está por trás disso e como isso se efetiva. Eu não sei se aqui na sala, nós estamos com 43 pessoas, eu não sei se na sala tem aluno. Se tiver acadêmico, indiferente do curso, diga, oi, é acadêmico, porque é muito bacana que os nossos acadêmicos também participem dessas discussões. O que eles entendem por extensão? Então, outra concepção que as pessoas falam, a extensão é a parte prática da universidade, porque a pesquisa é a parte teórica e a extensão é a parte prática. Olha, não deixa de ser. Então, vejam, nós precisamos pegar o que está posto, o que está escrito, o que tem sido dito enquanto concepção de extensão e trabalhar essa concepção para que a gente possa compreender todo esse movimento. Então, vejam, quando falam que a extensão é a parte prática, eu discordo, e os meus inscritos caminham para isso, porque a prática ela pode ser entendida como uma mera ação prática sem conceitos teóricos. A prática pela prática. E a extensão não pode ser conceituada assim. A extensão ela é carregada de teoria. Nós não podemos elaborar um projeto que seja meramente prático, de uma execução técnica pragmática. Nós precisamos pensar que a extensão, ela pode ser só uma ação técnica, mas que ela deve, aí num amplo, bem maior e profundo, ela deve ser vista como uma produção acadêmico-científica que, portanto, demanda de um arcabouço teórico. Por isso que nos nossos textos, nós tratamos a extensão enquanto praxis, e não enquanto uma ação prática, mas uma ação práxica. Bom, essa é um dos pontos da concepção que cada instituição precisa definir para as suas ações extensionistas. Se é uma atividade prática que se relaciona com a teoria, que não significa uma unidade com a teoria, mas se relaciona em maior ou menor grau, ou se ela é uma ação práxica. E aí, sim, sendo uma ação práxica, é a unidade, teoria e prática que se estabelece em todos os projetos. A outra questão é que eu me referi a uma ação que relaciona universidade e sociedade. Também é um conceito bacana, mas a gente tem que pensar que quem é a universidade, quem é a comunidade e qual o tipo de relação que ocorre. Porque nós precisamos pensar que a universidade, quando a gente se refere universidade, na extensão, nós precisamos pensar que é colocar o nosso aluno como protagonista de todo o processo dessa ação extensionista. Na maioria das vezes, a gente, o docente, detentor do conhecimento teórico, elabora o projeto com todos os seus pormenores e coloca o aluno para executar. Então, como se tivessem coisas separadas. O pensar e o fazer. O professor pensa e o aluno faz. O aluno executa. E muitas vezes o aluno pode executar de uma maneira prática, sem necessariamente conhecer o porquê de cada movimento, de cada escolha metodológica, de cada ação que ele tem que fazer e por que aquela ação primeiro e não a outra ação. Então, sem uma formação teórica. Essas questões de concepção, elas precisam ser colocadas mais em prática para que a gente possa fazer, ou pelo menos tentar, conduzir, mediar,
para que o nosso aluno tenha a consciência da sua formação. Porque a extensão universitária, que eu ainda prezo, e aí eu vou dizer para vocês por que eu prezo pela extensão universitária, defendo isso, nós precisamos pensar que o nosso aluno, ele tenha consciência do movimento formativo. Porque, em primeira mão, o ensino, a pesquisa e a extensão, elas trabalham em um objetivo só, a formação dos nossos alunos, independente do curso, a formação dos nossos alunos. Então, quando a gente pensa em extensão, parece que é quase imediato sociedade. É extensão? É sociedade. É pesquisa? É laboratório. É ensino? É sala de aula. Então, são alguns pontos que a gente começa a refletir teoricamente e passa a compreender que a extensão, assim como a pesquisa, assim como o ensino, é para a formação do acadêmico. Eu, enquanto coordenador de um projeto, enquanto professor de uma disciplina, coordenador de uma pesquisa, eu sou instrumento do conhecimento para mediar o processo de conhecimento com esse aluno. Então, a extensão não pode vir em primeira mão sociedade. Em primeira mão tem que vir acadêmico, a formação do nosso acadêmico. E ele precisa ter essa consciência. Então, a gente fala, qual que é a finalidade, qual que é o grande objetivo desse projeto de extensão? A formação do nosso aluno. Por consequência da formação do nosso aluno, as várias atividades que vamos desenvolver visando essa formação, essas atividades serão na sociedade. E quem ganhará como resultado final é a comunidade. Então, isso é óbvio. Agora, no processo, quem ganhará é o nosso aluno. Então, nós não podemos elaborar um projeto pensando estritamente na comunidade. Nós precisamos elaborar um projeto pensando no processo formativo do nosso acadêmico. Aí entram as várias outras questões. Como que deve ser elaborado um projeto pensando na formação do nosso acadêmico? E tendo como resultado final, além da transformação da sociedade, na qual ele foi realizando essas atividades sob coordenação de um docente da instituição, também com a produção científica, que é outro gargalo que a gente percebe dentro da extensão. Se não me falha a memória, 3, 4 anos atrás, no currículo Lattes não tinha espaço para extensão. Agora já tem, e foi um ganho muito grande do reconhecimento de que a produção pela extensão, ela também é ciência. Tem textos que eu escrevo e defendo isso. Extensão é ciência, assim como a pesquisa é ciência. Assim como, se você não tiver um rigor teórico, metodológico, nenhum, nem a extensão, nem a pesquisa será ciência. É um trabalho teórico, um trabalho prático. Nós precisamos refletir muito sobre essas questões. O professor André colocou aqui, na inserção curricular da extensão, esta concepção seria única para a universidade ou dependente das características de cada curso? Olha, professor, a concepção, e é claro que isso vai de instituição para instituição, porque quando a resolução traz, e eu olhei a resolução de vocês, né, os documentos de vocês, quando a resolução traz um conceito para a extensão, esse conceito é muito amplo. Dá para você pegar cada palavra que tem ali nesse conceito e que vocês também trazem para os documentos, assim como nós da UEG, mas por trás dessas palavras você pode agir de várias formas. Agora, a minha defesa, como você perguntou, né, na minha opinião, é que a concepção de extensão seja de formação do acadêmico, independente do curso, e independente da modalidade que vá se configurar as ações de extensão. Agora, eu também trago uma questão de concepção dessas modalidades. Até que ponto, porque a resolução traz as várias modalidades, vocês seguem elas, assim como nós da UEG, mas eu questiono muito
qual a concepção que aquela palavra carrega. Por exemplo, quando nós falamos em programa, qual a concepção de programa, como que é realizado o programa, a mesma coisa projeto, cursos, eventos, prestação de serviço. Então, são questões que eu passo a conversar sobre qual é a concepção de um evento. Até que ponto o evento é extensão universitária? Isso por quê? Porque em todos esses 4 anos que eu estudei afinco a extensão por conta do doutorado, porque extensão a gente já vem estudando, né, há 18 anos, quando assumimos pela primeira vez uma coordenação de extensão, a gente tem percebido que a extensão universitária, na maioria das vezes, ela está atrelada a completar carga horária de professor, aquele professor que não é mestre ou doutor, ou que ainda não concluiu e que não vai fazer pesquisa, então faz extensão. Aquela atividade mais fácil que tem que ser ofertada é vinculada à extensão, ou toda semana de curso é vinculada à extensão. Por quê? Aí a gente questiona. Semana pedagógica, é onde eu queria entrar. Semana pedagógica, semana de curso. Até que ponto é extensão de fato? Bom, está vinculada à formação do acadêmico. E é aberta à comunidade, certo? Certo. Só que estar vinculado à formação do acadêmico e ser aberto ao público é sinônimo de concepção de extensão? Quem participa de uma semana acadêmica, ouvindo as palestras, participando de minicurso, ele é protagonista da ação? Ou ele é plateia? Ou ele é assistente da ação? E qual, então, a diferença de um certificado, já tentando pegar também o ponto aqui do Michel, qual é, olha só que legal, o registro, né, da participação aqui, nesse momento, né? Esse momento é um momento de formação acadêmica, que tem a participação do público, da comunidade em geral, mas o que nós podemos dizer? É extensão? É uma ação extensionista? Ou é uma atividade complementar? Qual a diferença de evento, de curso, de oficina, para extensão e para atividade complementar? Qual é o limite? Até aqui é extensão, a partir daqui é atividade complementar. Então, são questões que nós precisamos discutir em termos de concepção. Um evento pode ser extensão, como pode ser atividade complementar. E como que eu vou perceber essas diferenças? Aí vai na concepção. Então, a concepção, e voltando lá na questão do professor André, a concepção que eu defendo de extensão é que seja para a formação acadêmica, com ganhos para a comunidade, tanto acadêmica, como principalmente para a comunidade atendida, e que seja processual e orgânica, que seja acadêmica e processual, de maneira bem sistematizada, com todos os quesitos as várias metodologias, as várias formas de avaliação, tanto do projeto como um todo, quanto da coordenação, gestão desse projeto, quanto do aprendizado dos alunos, da evolução dos acadêmicos envolvidos, dos ganhos com a comunidade, e uma ação nesta concepção acadêmica, processual e orgânica, que é a que nós defendemos, ela não pode ter duração de 1 mês. Então, aí entra, que inclusive está na proposta de vocês, na resolução de vocês, de projetos de pelo menos 1 ano, de 1 ano a 5 anos, de programas de 3 a 10 anos, porque precisa ocorrer, na nossa concepção, precisa ocorrer o envolvimento de uma temporalidade maior do acadêmico.
não é o acadêmico vir e participar um dia de uma ação prática, vamos fazer coleta de materiais didáticos e vamos doar a uma comunidade. Isso é uma ação muito bacana, mas isso é assistencialismo, não é extensão. O assistencialismo, ele pode estar dentro e deve, inclusive, principalmente para nós, universidades públicas, estar dentro de um projeto ou de um programa, mas uma ação assistencial, por si só, uma participação em um momento formativo de evento, ele é uma atividade complementar e não uma ação extensionista. Então, claro que isso vai de encontro com a concepção que a instituição tem, e aqui, quando eu me refiro à instituição, são os pares dessa instituição. Porque isso é uma mudança de pensamento, porque até então, na história da extensão brasileira, que vem de influências europeias e norte-americanas, é de prestação de serviço, de assistencialismo. E depois da década de 60, e mais fortemente depois da década de 90, do processo de redemocratização do Brasil, é que chegam as influências de uma extensão acadêmica, em que o acadêmico precisa se envolver teoricamente e ser protagonista de todo o processo. Então, o protagonismo do acadêmico é outro ponto que a gente precisa pensar em termos de concepção da extensão universitária. Como que o nosso aluno tem se portado nas nossas atividades? Ele tem essa consciência do processo formativo pela extensão universitária? Ou ele acredita que, eu tendo 40, 50 horas, faço 2, 3 trabalhos, cumpro 2, 3 atividades com o professor e ganho as minhas horas e já está ótimo. É porque muitos acadêmicos, que durante o doutorado nós entrevistamos vários acadêmicos, nós fomos percebendo que aqueles acadêmicos com uma consciência de concepção de extensão e do que essas ações ao longo do processo poderiam favorecer na sua formação, eles eram totalmente diferentes dos alunos que, não, eu faço porque a professora me chamou e de vez em quando a gente vai lá na comunidade e faz tal coisa. Então, você ter a consciência teórica, prática, daquilo que você está fazendo e por que você está fazendo para você e para a comunidade, claro, para a instituição, faz com que o processo seja muito mais profundo em termos de ganhos. A Sandra está colocando aqui, por que a formação acadêmica é prioridade em relação à interação com a sociedade? Porque uma das questões que está posta, inclusive na resolução, que quando se trata da autoavaliação do projeto, se o projeto ele é um projeto condizente, um projeto válido, o primeiro item é a influência desse projeto na formação do acadêmico. O segundo item é a relação com a comunidade. Então, quando a gente pensa em uma ação de extensão, a gente pensa diretamente, quase que sempre, na sociedade. O que nós temos que fazer alguma coisa para transformar a sociedade. E é isso mesmo. Porém, para que a gente possa transformar a sociedade, nós temos que pensar nesse processo de formação do nosso acadêmico. Porque ele não é interessante que ele seja visto como uma mera mão de obra barata. E, em alguns casos, é assim. A extensão, ela é utilizada com o fim de colocar os nossos alunos como mão de obra barata para fazer uma atividade que a comunidade necessita e que, às vezes, pede. Porque também esse é outro lado. Nós, universidade, chegamos e impomos à sociedade uma ação, ou a sociedade nos pede? Ela está carente de uma ação. Ou realizamos uma pesquisa para identificar a necessidade da comunidade, pensar com o nosso grupo de alunos o que é que nós podemos fazer com esta comunidade e também
num trabalho de formação do acadêmico. Então, de fato, as discussões por muito tempo é de que a extensão pensa diretamente na comunidade. E nós temos participado de N discussões em que a comunidade se beneficia pelos ganhos ao longo do processo da formação desse acadêmico. Quando a gente pensa diretamente na comunidade e descartando ou minimizando a formação do acadêmico, nós estamos fazendo uma prestação de serviço, em que o nosso alvo é a sociedade. Agora, quando a gente pensa, então, na concepção de extensão acadêmica, por isso que eu trago aqui, essa é a minha defesa, foi todo o nosso estudo que realizamos, em que a extensão, ela precisa ter como concepção que ela fomenta atividades para a formação do acadêmico e que, em um processo constante, aí entra na questão da temporalidade, porque um processo, quando a gente fala numa questão processual, é porque o acadêmico precisa viver as várias etapas, as várias atividades, várias situações de uma ação extensionista para que ele possa perceber, interagir e apreender teórico, prática, o que esse movimento todo lhe proporcionou. Então, quando a gente questiona a temporalidade de uma ação de uma semana, de uma formação de 40 horas, que pode ser feito, né, em uma semana, é uma formação, mas é extensão? É formação, e aí vem, participar de um curso como ouvinte é formação, mas é atividade complementar, porque ele não entrou no movimento como protagonista. Ele não foi o mentor, o gestor das ações, de pensar por que isso e aquilo junto com o grupo, com a equipe. Ele foi a plateia. Então, são questões que a gente precisa pensar que estão envolvidas na concepção. Agora, aquele grupo de acadêmicos que estão sob coordenação de um professor, que planejam o curso, que vem de uma demanda de estudos até chegar no formato do curso, que ofertam o curso de 40 horas, que avaliam aquele curso, que repensam o novo curso, esses sim estão no movimento de extensão universitária. Então, quando a gente pensa em curso, nós temos que pensar curso de qual lado? De quem assiste, de quem participa como ouvinte e pega um certificado de participante, ou de quem faz a gestão do curso? Em muitos casos, são os professores que fazem a gestão do curso. Aí vem toda essa questão da temporalidade, do protagonismo e da imersão teórica do acadêmico dentro da temática que é a proposta da ação extensionista. E, claro, a Luciana colocando aqui, que é um desafio planejar com esse protagonismo, muito. E agora é uma questão que precisa ser muito pensado, porque é curricularizado. Senão, o que vai acabar? O aluno tem que ter, não é a Andréia que deseja, pela resolução, tá? Porque, de fato, quando eu comecei o doutorado, me achavam louca, porque eu formei em 2019, então eu formei em maio e a resolução saiu em 2018. Então foi o prazo dela sair e eu fazer menção, né, na minha tese de que, olha, pronto, aquilo que eu deduzi agora tá. Claro que não da forma como a gente vinha discutindo, tem N questões aí, questões políticas que a gente ainda não conseguiu perceber, ou não conseguiu constatar, como, por exemplo, aquela resolução, um mês antes, enquanto ela era minuta, era extensão universitária. E de um dia para o outro mudou de extensão universitária para extensão nas instituições de ensino superior. O que isso significa? Não é uma mera mudança de nomenclatura. Eu tenho cá as minhas suposições para isso, mas o tempo é que vai mostrar. Agora, vejam, a palavra protagonista estava na minuta até outubro de
de 2018, a minuta da resolução era o aluno, o estudante, o acadêmico, como protagonista de todo o processo. E retiraram a palavra protagonismo. Então, são questões que a gente precisa ficar antenados, porque a concepção, de fato, é da universidade trabalhar com a extensão com o protagonismo do aluno. E Professora Vera? Sim, Michel. Para fazer com que você também tome uma água enquanto, né, para também interagir com você, eu lancei aqui já no chat, mas ao ouvi-la, eu fui aqui pensando, como diz, né, cá com os meus botões, sobre esse protagonismo estudantil. Nós já vimos conversando nas reuniões da comissão de extensão e também porque faço parte do NDE da licenciatura em Ciências Biológicas, sobre esse envolvimento, né, ativo do estudante. E ele ouvindo, eu fui pensando aqui sobre como, então, pensar, é isso também que a Luciana vai aqui nos provocar, né, sobre esse protagonismo, porque é muito comum, mas falo, né, a partir de mim, claro, que quando eu penso os meus projetos, as minhas ações, eu penso sem os estudantes, mas eu chamo eles depois, eles acabam participando. Então, esse protagonismo passa pelo processo inicial de pensar, construir a minha atividade, seja qual for, né, oficina, evento ou programa, para que ele se envolva desde a concepção até a sua implementação, sem que possamos estar nesse movimento, né, com alunos, com os professores aqui participando apenas como ouvintes e não como participantes desde o processo de concepção da ação que estamos vivendo hoje. Justamente. Aí, a gente pode até pensar, né, pegando aí a fala da Luciana, do Michel, né, em termos dos PPCs também, e já trazendo para a colocação da Cristina. Olha, quando a gente pensa nesse protagonismo do estudante, eu até concordo, professor Michel, que você pode pensar na ação, tá? Você pensar e daí chamar os alunos para integrar, só que, em muitas vezes, como que a gente pensa a ação? É saindo de nós, é daquilo que a gente acha. Aí eu acho que tal coisa precisa ser colocada, precisamos fazer um projeto para atender tal demanda. Porque o ideal é que uma ação de extensão, ela venha de uma pesquisa. Você fez uma pesquisa, você diagnosticou, né, uma questão, e aí? O que você vai fazer com esse resultado de pesquisa? Inclusive, um dos autores da extensão fala que a pesquisa-ação é a extensão, porque você pesquisa e você age, e às vezes os alunos falam assim, pera lá, mas isso é a pesquisa ou isso é a extensão? Né? Porque dentro da cabeça deles a coisa, né, tem que ser assim, ó, fragmentada. Mas não, aí a gente entra também no quesito da interdisciplinaridade, não só interdisciplinas, mas áreas de conhecimento, vamos abranger mais, né? Talvez transdisciplinaridade, mas ainda continua disciplina, né? Transconhecimento, que seria algo assim, e a interprofissionalidade. Porque aí também vem a questão do professor Michel, com conhecimento dele, dentro da profissão dele, dentro do quadrado dele, da área dele, faz um projeto de extensão, que é outro item sério que tem dentro da resolução e que nós precisamos nos atentar. Então, de fato, como a gente colocar isso nos PPCs? Primeira questão que eu tenho dito é estudando a resolução, compreendendo a resolução, vendo o que os pares pensam disso, porque dependendo da forma como você entende a resolução, você vai escrever esse documento da instituição, tem que ter, de fato, um consenso entre o que o corpo gestor da instituição pensa, porque aí entra a limitação dos recursos, do financiamento, dos materiais, que é uma das questões que eu coloco no capítulo de livro, que eu falei para vocês que eu ia me embasar. Além da concepção, e aí, para que a concepção que nós defendemos, acadêmica, processual e orgânica, seja efetivada, tem 9 itens, e no meu Instagram eu falo também bastante sobre isso, 9 itens que a gente precisa observar. Uma é a missão, o objetivo,
da instituição. O que a instituição entende por extensão? O que ela visa? E aí entra quais são os compromissos que a instituição firma em relação à extensão no tocante ao financiamento. Olha, se a gente for pensar, nós precisamos, eu não sei como funciona na UFG, porque eu esqueci de perguntar isso para a Glaucia, me veio agora. O estágio supervisionado, o aluno tem que ser segurado para fazer o estágio, porque é estágio obrigatório, ele sai dos limites, né, do muro da instituição, vai para a sociedade, e a extensão universitária? Porque antes, não é segurada, isso, porque antes, o aluno que quisesse fazer extensão, fazia. Se tivesse um edital de bolsa, ele concorria, podia ganhar ou não. Agora a coisa mudou. Agora a extensão é obrigatória, assim como o estágio. E aí? O aluno pode fazer extensão no primeiro dia do curso. Ele pode matricular, na primeira semana do curso, ele já ir fazer extensão, escolher, agora já vem outra questão, escolher o projeto que ele quer fazer. Ele não faz o projeto que o professor manda, vinculado ao semestre. Ele tem liberdade, porque vai de acordo com aquilo que ele almeja. Então, vejo que já tem outra questão aí que envolve inserir nos PPCs, a questão da própria curricularização. Então, como a instituição vai lidar com seguro? Como a instituição vai lidar com financiamento? Porque agora se temos 20 mil alunos, são 20 mil alunos fazendo extensão. Tudo bem que cada um em um momento, né, dentro de um formato, mas não é 200 alunos que querem fazer extensão. Agora a instituição está obrigando a fazer. E é um quantitativo bacana de horas. Mais ou menos 5 disciplinas, se fosse ensino. Aí é outra questão, olha só. Eu posso colocar a extensão como disciplina? Não. Eu, Andréia, digo não. Agora, as experiências, e a gente tem um contato bacana com muitos professores, inclusive 2 deles eu conheci em um evento na UFG, que nós dividimos uma mesa, porque eles já tinham curricularizado a extensão antes da resolução, em atendimento ao Plano Nacional de Educação. Porém, eles curricularizaram como disciplina. Então, quando a gente começa a pensar se a extensão, ela vem para o aluno poder fazer em qualquer instituição, em qualquer curso da sua instituição, porque vejam, isso é uma coisa séria que precisamos pensar, como vamos colocar no currículo. Porque o nosso aluno pode fazer extensão, o meu aluno, o UFG, pode fazer extensão lá na UFG. E o aluno da UFG pode fazer extensão comigo na UEG. Como que vai funcionar isso? Pode fazer, o aluno pode fazer todas as horas obrigatórias de extensão em outra instituição? Isso tem que estar previsto no PPC. Que quantitativo ele fará? É qualquer coisa que ele faz que valerá como extensão? Qualquer coisa que ele fizer lá em outra instituição valerá? Ou vocês terão um processo avaliativo? Quais os itens de avaliação em relação a esse aproveitamento, essa equivalência de horas? Como que será isso? E aí vem, se você disciplinariza, você perde grande parte, eu não vou dizer 100%, porque aí a gente fecha, mas você perde grande parte da flexibilidade do currículo. Qual é a parte do currículo que é flexível? Porque a extensão, se é pensando na formação do aluno, na constituição da identidade profissional dele, ele pode fazer extensão em vários cursos e em outras instituições que atendam à necessidade dele. Quando você disciplinariza, que você coloca
no primeiro semestre do segundo ano é esse. Ele é obrigado a fazer esse. Ele não tem escolha. Você engessou. Tá, mas eu não quero fazer esse. Então, vamos dizer que vocês vão colocar como disciplina, né? Cada semestre o aluno tem que participar de um projeto. Primeiro ponto, os projetos serão de 4 meses. Porque os semestres são 4 meses, né? Isso, são curtos. Os projetos de 4 meses, tá? 4 meses é processual. Eu acho difícil, porque se a gente pensa em uma formação teórica para esse aluno, 4 meses é a formação teórica, estudando um tiquinho cada semana, né? E aí sim, então, no segundo semestre, ele teria a parte prática da formação teórica, as várias ações e concomitantes. Por isso que eu falo, ele está estudando, praticando, ele está vivendo. Então, na nossa experiência, e eu achei ótimo ao ver a resolução de vocês, que são ações, projetos de 1 ano, no mínimo. Então, isso é bacana, porque dá um tempo de aí pelo menos 8 meses. 4 no primeiro semestre e 4 no segundo semestre, né? Então, acaba sendo bacana. Agora, ele pode fazer 300, 400 horas de extensão em 1 ano. É o ideal? Não é, porque o ideal é no processo formativo. Agora, você também tem que tomar cuidado para você não colocar isso, assim, você definir a formação desse aluno, o projeto que ele tem que fazer ou não. Porque aí você não deixa o currículo dele ser flexível, a formação dele ser flexível. Isso é tão sério, quando a gente pensa na extensão, é que os cursos à distância, a extensão terá que ser presencial. Então, isso está previsto na resolução. Então, quem está aí com cursos à distância, gestor e modificando os PPCs de curso à distância, precisa pensar nisso, né? Agora, a Cristina está colocando aqui que as instituições públicas, a limitação de recursos está cada vez maior. Na minuta que a UFG estava propondo, não havia destinação de recursos. Nas discussões do NDE, essa tem sido uma grande preocupação. Olha, eu também faço parte do NDE, a nossa instituição, vocês também devem já ter ouvido, né, vários comentários, nós estamos em uma reestruturação, e essa reestruturação começa por cortes, né, a primeira coisa é corte daqui, fecha dali, aperta daqui, né, demite tantos e isso e aquilo. E a questão financeira é uma questão séria, sim. Então, dentro do NDE, a primeira coisa que nós estamos lutando é para garantir a não disciplinarização. Tá? Então, a primeira coisa que nós estamos lutando é para garantir um espaço livre no currículo, assim como o espaço de atividade complementar. A atividade complementar está num espaço livre, é tantas horas que ele precisa cumprir, ele pode cumprir só na instituição dele, só no curso dele, como ele pode cumprir em outras instituições, em outros cursos. E aí, cada curso valida as atividades complementares dele. Então, assim, nós estamos defendendo um espaço livre para a extensão universitária, sem vínculo com disciplina. Porque uma das questões que nós estamos terminando os currículos agora, até outubro nós temos que entregar os currículos. Então, a nossa luta está quase que por passo a passo, né? Vamos, então, lutar para que a gente consiga aprovar os currículos com as horas obrigatórias de extensão em um espaço aberto, não vinculado à disciplina, e depois a gente vai correr atrás pela questão dos recursos. Então, isso é algo sério? A instituição vai ter que dar conta. Na hora de dividir a pizza entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que muitas vezes ficava a segundo, terceiro, quarto plano, ela terá que vir para frente. Não tem como, ela terá que vir, porque agora é obrigatório todos os alunos terem um quantitativo X. Então, aquilo que se gastava com 5 disciplinas, obrigatoriamente tem que vir para a extensão. Vamos pensar assim, né? Obrigatoriamente teria que vir para a extensão.
Por quê? Porque ou vocês aumentam o currículo, em termos de horas, ou haverá uma reestruturação, inclusive disciplinar. Agora, até que ponto é mais fácil e o prejuízo é grande se disciplinarizar? Eu penso muito na questão de que nós teremos que viver para saber. A grosso modo, a questão de você diminuir horas do ensino, porque vamos pensar, você não pode computar a carga horária da disciplina para 2 lugares. Ou é ensino ou é extensão, certo? Se você tem a disciplina de 60 horas e 20 é de extensão, então são 40 horas de ensino, 20 de extensão. Então, são coisas que a gente precisa começar também a pensar, inclusive, que nós levantamos um questionamento em uma discussão que fizemos há uns 20 dias, sobre a intensificação do trabalho docente. Porque, como projeto de extensão separado do ensino, você tem, aí vem, que depende, claro, do plano de carreira, de cargos e salários de cada instituição. Eu estou me referindo ao EG. Nós temos, então, uma carga horária que a gente destina para a extensão e que é vinculado a nossas 40 horas semanais. Se você agrega tudo ao ensino, como que será isso? Em termos de conteúdos, de horas de conteúdo trabalhado para o ensino, no seu diário, como que você vai lançar? Vai lançar tudo como ensino, como extensão? Como que será isso? Será que nós não estamos correndo para uma intensificação ainda maior do trabalho docente e para uma precarização desse trabalho cada vez maior? Bom, são pontos para debatermos, né? E aí, uma questão que veio aqui, como, né, o EG está fazendo, deixa eu voltar aqui, como a UEG tem feito, né? A resolução da UEG não está pronta. É uma outra briga, porque os currículos estão ficando prontos e a resolução não está pronta, o PDI não está pronto, então tudo está de trás para frente. Esse não é o ideal. Esse não é o ideal. O ideal é você começar no PDI, discutindo com gestores, acadêmicos, docentes, fazer o PDI, o PPI, e então ir para o PPC. Porque as concepções, elas precisam estar vinculadas. Então, na UEG, nós estamos fazendo a coisa de trás para frente. No que isso vai dar? Esperamos que dê o problema menor possível. Então, nós, como eu sou do NDE, eu sou do curso de pedagogia, e nós, até o momento, ainda não foi aprovado, porque nós estamos nas instâncias finais, né, do currículo. A extensão será curricularizada no curso de pedagogia como espaço livre, como espaço flexível, e que todas as ações vinculadas à extensão estarão diretamente sob responsabilidade da pró-reitoria de extensão. Porque quando você vincula a extensão à disciplina, ela é extensão, ela é ensino. Quem vai cuidar dela? Quem vai gerir ela? Então, são N coisas que precisam ser pensadas, né? E, claro, acredito que disciplinarizar é mais fácil para executar. Talvez até para manter financeiramente. Mas pensando na concepção, quando eu falo manter financeiramente, é porque o ensino já tem um valor X garantido para a execução das disciplinas, estão me entendendo? Agora, dependendo da ação, da metodologia da extensão, o ensino não tinha, e aí terá que ter verba específica para o ensino. Talvez é mais fácil ganhar dinheiro para o ensino do que para a extensão, então são questões burocráticas que estão conduzindo a tomada de decisão, e não questões conceituais, né, de concepção dessa extensão. Então, por isso que eu gosto sempre de dizer, nós precisamos estudar, compreender, discutir o que tem por trás da resolução,
o que tem abertamente na resolução, o papel, a missão, o posicionamento da instituição, a questão das verbas e até mesmo da tecnologia. Então, só para que a gente possa pensar, a tecnologia, dependendo de como é feito o cruzamento dos dados, como é feito o acompanhamento, a elaboração, a aprovação, o acompanhamento do projeto de extensão, a validação desse projeto, a certificação desse projeto, e agora tem que, no mínimo, se isso tudo está perfeito já, no mínimo isso tem que ser cruzado agora com a pró-reitoria de graduação, porque quem toma conta do histórico escolar do estudante é a pró-reitoria de graduação, porque vão lá as notas das disciplinas, do estágio, do TC, que são ensino. E agora terá que ir as horas, pelo menos as horas de extensão. E como esses dados serão cruzados? A outra questão também que nós defendemos no tocante à curricularização. Você não pode simplesmente colocar extensão 330 horas cumprido, apto, aprovado. 330 horas, olha, é 10% do currículo, digamos assim, mas é muita coisa. O que ele viveu nessas 330 horas? O ideal é que vá, assim como as disciplinas aparecem, que apareça pelo menos o nome dos projetos que ele participou. Porque se ele participa de um projeto específico, isso já lhe dá condições de provar que ele tem uma formação nessa área específica. E esses dados têm que ser tudo casado entre a pró-reitoria de extensão e a pró-reitoria de graduação, para validar a formação do nosso aluno. Porque ele não pega um currículo escolar, um histórico escolar, sem os nomes das disciplinas. Cumpriu no primeiro semestre tantas horas, mas sim o nome de cada disciplina. E outro item que a resolução traz, deixar toda a documentação sistematizada e organizada desse aluno. Porque como é obrigatório, ele precisa ter, como no ensino tem que ter os programas de ensino, tudo arquivado, tudo registrado, o ementário. Porque se o aluno precisar de algum ementário, a instituição tem que oferecer esse ementário, para que ele comprove o que ele estudou dentro daquela disciplina. Se ele tranca o curso e lá na graduação ele pega tudo que ele estudou para aproveitar na outra instituição. E agora na extensão? Não será assim também? Porque lá na resolução pede tomar cuidado para ter tudo sistematizado, tudo organizado, aquilo que é referente e documentado nos documentos dos acadêmicos, aquilo que ele faz de extensão. Então, talvez, disciplinarizando, se torna burocraticamente mais viável. Mas nós temos que pensar muito em relação a isso, muito. A UEG, ela, na minuta de resolução, ela apresenta que fica a escolha do grupo, do PPC, do NDE, de elaborar, se mescla, disciplinarizando como disciplina e como projetos de extensão, ou se só projetos. Então, eles não quiseram fechar, nós já debatemos demais, que isso é uma questão que dá aí várias discussões, né? Mas não foi fechado ainda. Então, por isso que eu não posso dizer para vocês, olha, a resolução é essa, que daqui até lançar a resolução, alguma coisa ainda pode mudar. Mas no curso de pedagogia, nós estamos oficializando o currículo como parte flexível, sem vínculo com nenhuma disciplina, até porque todas as disciplinas têm a parte de prática pedagógica. Então, de repente, vem parte teórica, parte prática pedagógica e parte de extensão na disciplina. Uma disciplina de 60 horas, você fica com 20, 20, 20. Então, picou, e aí o que era ensino, que já precisava de um repensar, de repente, dá uma bagunçada também. Mas são coisas... Professora, sim? De novo, vou aqui eu lhe ajudar para que você tome uma água enquanto a gente conversa. Me preocupa muito
essa distribuição é uma fala muito cartesiana minha, tá? Sobre essa distribuição de carga horária e pensando no perfil do egresso. Então, já que você mencionou esse movimento já realizado, em transição, eu gostaria de ouvi-la em relação a como vocês pensaram essa flexibilização da extensão atrelada ao perfil de egresso que o curso deseja. Ah, sim. Bom, inclusive o perfil... Bom, primeiro, eu preciso dizer assim, hoje eu não estou mais na Pró-Reitoria de Extensão. Então, eu saí da Pró-Reitoria de Extensão, hoje eu estou como docente do NDE, e claro que a gente sempre coloca as nossas ideias, nossos estudos em apreciação, mas eu não respondo aqui pela Pró-Reitoria de Extensão. Eu respondo aqui por mim, como pesquisadora da área e das convicções teóricas que nós temos, tá? Então, a ideia é que nós vamos refazer também o perfil de egresso, que você não vai refazer só a matriz curricular, colocar as horas. Primeiro que você vai ter que fazer todo o texto dizendo mais sobre a extensão, porque o que estava escrito antes de extensão pode continuar, né, dependendo do que estava escrito, mas você vai ter que justificar agora o porquê desse aumento significativo de carga horária, como que vai funcionar e tudo mais. E, atrelado a isso, a questão do perfil do egresso. Então, você também vai modificar algumas questões, alguns itens, ou inserir, ou apenas modificar em relação ao perfil do egresso. Porque agora, esse perfil, independente do curso, ele terá uma vivência muito maior na extensão universitária. Então, é claro que quando você for escrever a respeito do perfil do egresso vinculado à extensão, você não vai fechar um tema, né? Você não vai fechar como disciplinas a gente acaba fechando, né, em áreas. Mas as experiências extensionistas vinculadas às escolhas que ele fizer, e claro, o professor pode direcionar as escolhas, mas o aluno é livre para escolher o projeto que ele quer participar, desde que esteja em consonância com o perfil do egresso. Aí entra, qualquer projeto que o aluno participar, valerá? Não. Então, vocês têm que deixar claro isso no currículo também, que precisa o projeto que o aluno escolher participar, precisa atender ou estar em consonância ao perfil do egresso. Porque senão ele vai fazer qualquer coisa que não justifique. Aí entra, como você vai escrever isso lá no currículo, para você fazer esse amarro? E na hora de você aceitar as horas dele, isso tem que ser avaliado. Tem a ver com o perfil? Então, tem que ter, eu fico imaginando, olha as mudanças administrativas, né, da própria instituição. Se não tem que passar a ter uma pessoa ou uma equipe que vá avaliar, acompanhar e avaliar tudo isso. Então, se antes o coordenador de extensão recebia uma carga X para fazer um trabalho X, agora ele terá trabalho XXX. E isso subentende-se que a carga horária dele também terá que ser XXX. Então, são N coisas que essa mera, digamos assim, mera colocação de umas horas dentro, né, de uma tabela curricular de um curso, ela vai gerar uma transformação na instituição, não só de concepção, mas também de dinheiro, né, de financiamento, da própria carga horária do professor. Vamos pensar, quantos professores fazem extensão hoje? Haverá diminuição de disciplina? Haverá diminuição de trabalho do professor? E, por consequência, diminui o salário, ou vai ter que trabalhar em outra coisa, ou vai ter que agora fazer extensão? Mas eu não gosto de extensão. Aí entra uma outra discussão. Você é docente universitário. O que é ser docente universitário? Ah, mas eu sou pesquisador. Qual é o problema do doutor fazer extensão? E que talvez isso seja resquícios de uma história, né, que vem sendo colocada dentro da universidade brasileira, que quem é doutor faz pesquisa, quem é especialista faz extensão, ou quem é mestre que não está preparado para pesquisa, faz extensão.
enfim, o lugar do doutor é na sala de aula, como professor, é na gestão, é na pesquisa, é na extensão. Então, infelizmente ou felizmente, essa resolução que eu falo, ela é tão pequena, em termos de página, que você lê ela rapidinho, mas ela é tão grande quando você começa a analisar o que ela vai fazer com as instituições, se de fato forem fazer pensando na formação acadêmica, porque senão olha, a gente sabe que pode fazer de uma forma muito simplista, muito técnica, muito prática, de qualquer jeito, lançou um relatório feito, apto, pronto, acabou. A gente sabe que, como tudo, a gente pode fazer aquele jeitinho brasileiro, fazer, cumpriu, pronto e acabou. Por isso eu retomo a minha fala. É a questão do grupo, do coletivo da instituição, de discutir, de compreender, de resistir, de pensar em como vamos oficializar. O fato o número terá que aparecer no currículo. Como? Como disciplina? Então, se sim ou se não, vocês é que vão decidir. Como um espaço livre, se sim ou se não, e como será esse espaço livre? Como vamos cruzar os dados? Como agora a PROEG, a Prograde, né, que você chama de Prograde, vai cruzar os dados com a PROEX. Como que será isso? Tudo será aceito, até que tanto. Então, são detalhes que precisam ser pensados e decididos por vocês. E, claro, trazer a parte financeira junto. E trazer a pesquisa junto. Porque começa a obrigar, de uma certa forma, essa indissociabilidade acontecer. Porque o professor pode fazer uma pesquisação. Tá, pesquisação, para muitos teóricos, é extensão. Então, eu vou registrar onde? Na pró-reitoria de pesquisa ou na pró-reitoria de graduação? O que é, então, essa pesquisação? Eu registro nas duas, para valer horas para as duas? A metodologia é a mesma? Ou tem metodologias que faz com que agora é a pesquisa, agora é a extensão? Então, olha o tanto que a gente ainda precisa conversar, né? Professora, sim. Derivando ainda da sua fala, eu havia pensado mais em algo como disciplinas ainda, né? Ainda estou dentro dessa caixa, ainda estou aqui dentro me sacudindo, mas ainda estou nela. E pensando nessa flexibilidade, o que eu percebo na sua fala, ela é uma flexibilidade restrita. Por quê? Se o aluno pode escolher o que a instituição oferece, pode ser que isso não seja aproveitado como extensão. Logo, não pode ser qualquer coisa, porque isso está atrelado ao perfil que o curso deseja. Então, o curso precisa, dentro do que é apresentado, indicar as possibilidades. Aí sim, ele faz a seleção. Então, não é algo totalmente aberto. Estou certo? Olha, sim, dependendo de como a gente vai fazer a gestão desses projetos. Porque, por exemplo, como que o curso de vocês aprovam projetos? Porque na UEG, para que a gente possa cadastrar um projeto na Pró-Reitoria de Extensão, a gente tem que ter a aprovação dos pares do curso, do colegiado do curso. Então, se aquele projeto não é viável e não é condizente com o perfil do egresso, o colegiado não aprova para dar sequência. Então, eu posso, e aí vem, a cada ano, a gente pode oferecer 10, 15 novos projetos, todos supostamente aprovados pelo colegiado, porque estão de acordo com o perfil do egresso. Então, qualquer daqueles projetos, qualquer um que o aluno fizer, está de acordo. Então, acaba que é flexível, tem a questão de um não tão flexível, por questões econômicas, o curso não vai oferecer 50 projetos todo ano. Então, isso é uma realidade. Porém, o curso também não pode, por questão de bom senso, ofertar só 2.
Só 2 projetos por ano, porque aí o aluno, de fato, ele fica restrito ao curso dele. Aí a lógica é de buscar projetos em outros cursos. E entra, então, aí o cuidado que precisa ter de avaliar esses projetos feitos em outros cursos, se está de acordo com o perfil. E isso você precisa, então, amarrar no currículo. E também amarrar as atividades de extensão que ele fará fora da instituição. Porque pensando na instituição, a missão é a mesma, da instituição para todos os cursos, né? O objetivo da instituição é o mesmo. Agora, e da outra instituição? Então, tudo que vier de outras instituições, vocês terão que ter um olhar e uma avaliação atenta com esse perfil do egresso. E isso tudo está muito amarrado no currículo, para não dar brecha, né? Não dar abertura. Então, não é aqui que eu estou contra a disciplinarização de uma forma em geral. Eu não acho ela a mais viável. Mas se vocês falarem assim, a UFG não tem jeito, não tem caminho, agora tem que ser assim, bacana. Então, vamos pensar no que fazer, como fazer, para que não fique tão engessado. Seja uma disciplinarização, porém mais flexível de ordem de conhecimento. Não é a mais indicada, na minha opinião, mas é pé no chão. Nós temos que colocar pé no chão, porque não se tem isso, não se tem aquilo, e essa é a dificuldade, e pensar e ver o que é possível fazer. Tem mais alguma coisa aqui no chat? Vamos dar uma olhadinha. De fato, a resolução vem bem, essa resolução, eu não sei se a Renata está se referindo à extensão, a resolução da extensão, né? Eu acho que é mais da resolução da UFG, né, que ela está se referindo. Rosália, quando você fala nessa flexibilidade reduz, esse aí também é um debate bem grande, porque, nós já passamos 15 minutos, né, Glaucio, do meu horário, mas só para fechar aqui, a Renata, não foi deixa eu olhar quem que colocou aqui Rosália. A Rosália, né? Olha, é um debate grande que tem, né, entre os estudiosos da extensão, porque num sentido de que reduz quando você olha a questão do ensino, porque algumas instituições, como no caso a minha e o NDE que eu participo, nós estamos mexendo em disciplinas, retirando algumas, acoplando outras, para que dê um espaço para a inserção das 330 horas de extensão, porque nós não podemos aumentar a carga horária total do curso. Então, há sim a defesa por alguns de que vai reduzir a questão teórica do curso, a questão das disciplinas do curso. Então, nós precisamos entender ainda mais a concepção da extensão, porque a extensão, enquanto acadêmica, ela produz conhecimento, assim como o ensino, assim como a pesquisa. Então, nós temos que discutir muito, afinal de contas, o que vai ser extensão. Porque senão o aluno participa de 10 semanas acadêmicas, de 40 horas, tem 400 horas, pronto, é isso? É isso que é o processo formativo em extensão? Não. Como a Glaucia está balançando a cabeça, eu também falo, não. Não é isso. E onde isso estará posto? No currículo. Quando vocês forem discutir extensão e colocar de que maneira o aluno vai se beneficiar da extensão nesse processo formativo para não cair nisso, não reduzir o processo de formação teórico-prática dele, mas sim dar uma abertura maior para que ele possa sair tanto do foco ensino, porque nós mesmo como universidades, nós trabalhamos com extensão, trabalhamos com pesquisa, mas vou jogar aqui um número por alto, 80% é ensino. Se a gente for buscar, nós trabalhamos com ensino, dizendo ser universidade, mas a gente acaba fazendo o ensino. Alguns alunos fazem pesquisa, alguns alunos fazem extensão. Mas qual é o nosso aluno que faz o ensino, pesquisa e extensão?
que se forma nesse viés do ensino, pesquisa e extensão. Então, as coisas estão funcionando. Sim, Rosália. Agora me permite uma parte, pelas discussões que eu tenho participado, obrigada pela presença da senhora. Eu já participei lá naquele encontro que a UFG promoveu, a Pró-Reitoria de Extensão. Sim. Eu vi a sua palestra, né? Foi muito esclarecedor e, mais uma vez, vem contribuindo para que a gente possa pensar mais, porque eu acho que tomar uma decisão está bem complicado, né? Sim. Eu gostaria, pelo que eu percebo durante essas discussões, que, na verdade, nós vamos ter que vai ser uma coxa de retalho, no meu sentido, não uma coxa de retalho mal feita, mas eu acho que nós vamos ter que pensar na flexibilização, no momento em que eu tenho que pensar no perfil do egresso, se aquela atividade ou aquele projeto está de acordo com o perfil, aí, de uma certa forma, essa flexibilidade cai, porque talvez o aluno ele queira fazer extensão, por exemplo, lá na artes, né, lá na física. E outra coisa também é que eu acho que nós vamos precisar associar com disciplinas, vamos precisar associar com projetos e vamos precisar dar uma flexibilidade de não estar fechado com o perfil também só do egresso. Então, eu acho assim que vão ser várias linhas de frente, né, para a gente contemplar esses 10%. Eu acho assim que não vai dar para a gente bater um martelo e pensar, não, vamos associar com disciplinas, vai ser seu projeto, a gente vai tirar a possibilidade de também desenvolver um evento. Eu acho que nós vamos ter que discutir bastante. Cada vez que eu discuto e vejo mais, e leio mais sobre o assunto, mais dúvidas eu tenho com relação a que caminho seguir, né? Mas eu agradeço muito pelos esclarecimentos, acho que veio muito a contribuir para a gente poder pensar mais, refletir mais sobre o que decidir no NDE, que é uma responsabilidade muito grande. Quando nós pensamos na carga horária do curso, é muita coisa, né? É uma carga horária expressiva, então nós vamos ter que ter essa preocupação também. Então, assim, mas muito obrigada, viu, pela experiência nos passada nesse momento tão difícil de decidir sobre. Justamente. Rosália, muito obrigada. A questão que a gente vê é que, de fato, não dá para dizer, olha, isso é o certo e isso não é certo. Porque o Brasil está vivendo, não somos nós, Goiás, né, nós, instituição, mas o Brasil está vivendo isso agora. Então, a questão maior é, nós vamos ter que tomar uma decisão, viver essa decisão por um período até a reformulação do novo currículo, né? Então, vamos reformular agora, implantar, que nós temos que implantar, e avaliar essa implantação e melhorar para o próximo currículo. Então, essa é a ideia. Mas que seja implantado, de fato, depois de um debate profundo, profícuo entre vocês, né, de uma tomada de decisão em conjunto. Fácil não será. E pode ser que, flexibilizando, como nós defendemos, seja a pior coisa. Que daqui a uns 3, 4 anos, nós vamos perceber que não, o correto é disciplinarizar. Então, por isso, nós teremos que viver, fazer, amadurecido, tomada a decisão, fazer e repensar. À medida do possível, reavaliando, reconduzindo e reescrevendo os nossos currículos. Eu espero que, de fato, essa tomada de decisão seja a melhor possível, a menos dolorosa, mas que fácil, de fato, não será. Então, pensar principalmente nos prós e contras, né, nos contras da tomada de decisão, porque pelo menos uma turma será formada nesse novo currículo. Então, esse currículo, batendo o martelo com as mudanças que vocês tomarem em relação à extensão, ele vai vigorar pelo menos 4 anos, se só uma turma entrar, o que é muito difícil, né? Que geralmente um currículo, ele fica vigente aí uns 4, 5 anos. Então, serão várias pessoas formadas pela decisão que vocês tomarem agora em relação à extensão, mas que seja a mais sensata, e espero que nós também, da nossa universidade, que ainda estamos nesse processo todo de construção de resolução e de tomada de decisão, a gente espera que nós também tomemos a melhor decisão, e vamos ver até onde a gente consegue lidar com tudo isso. Tá? Eu agradeço muito vocês por esse momento, né, de troca de conhecimentos. Eu digo que eu estou sempre à disposição para a gente conversar. Eu não sou uma pessoa da cabeça fechada. É claro que eu tenho os meus posicionamentos, as crenças, a gente costuma dizer isso, as bandeiras que a gente levanta, né, teoricamente, mas a gente sempre tem que estar aberto para o diálogo e para pensar
De que maneira isso que está vindo até mim pode ser redimensionado e pode ser melhor do que aquilo que eu estou pensando nesse momento. Então, eu espero sucesso para nós, nesse momento tão difícil que é colocar umas 300, 400 horas, né, dentro de uma matriz. Uma coisa tão simples e tão complexa. Nossa, nós é que agradecemos a participação, a contribuição de forma tão clara e elucidadora, que nos diz assim, que antes a gente pensa em extensão como sociedade, hoje a gente pensa em extensão como nosso aluno, né? A formação do nosso aluno. E essa responsabilidade na decisão que temos a tomar. Quer dizer, então, tudo isso vem contribuir de forma muito significativa o que nós temos que, esse debate, o que nós temos, as decisões que nós temos que tomar. Agradeço muito, professor André, e com certeza nós vamos recorrer sempre, tá, aos seus conhecimentos, à sua experiência na área, sem dúvida nenhuma, e ainda temos um pequeno tempinho, né, até que mais ou menos 15 para as 4, são 3h26, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Eu gostaria, então, já que nós temos um tempinho, teve uma colega aqui, deixa eu voltar, vamos ver aqui quem foi, que colocou assim, que talvez se vinculasse à disciplina, não a disciplina em si, mas o professor extensionista. Eu não estou conseguindo encontrar aqui o nome da colega que fez essa fala. Olha, essa aí é uma ideia bacana. Por exemplo, eu, professor André, que sou extensionista há muitos anos, se colocar projetos vinculados à minha disciplina, é bacana. Agora, como isso ficará posta no currículo? Quer dizer, tem cadeiras, né? Assim, o professor é dono de uma cadeira, porque na UEG não é assim. A cada semestre a gente tem a área do conhecimento. Então, dentro daquela área, eu transito a cada semestre ou a cada ano em disciplinas, né? Mas, porque pensando nas disciplinas, você teria que abrir uma coluna lá dentro das disciplinas dizendo que das 60 horas, 20 seria em extensão universitária. E aí fica na disciplina, vinculada à disciplina e não ao professor. Então, quer dizer, você trouxe uma informação bacana. Teria como vincular a professor, em vez de ser a disciplina? É algo interessante, né? E eu achei aqui o da Patrícia, definirmos a participação em projetos já existentes. Como colocamos o aluno como protagonista da ação? Bom, e não um mero executor, né? Bacana. Eu tenho um projeto que ele já existe há muitos anos dentro da UEG, o projeto integrado, e quando eu tenho acadêmicos novos, eu faço um processo de formação com esse acadêmico, me valendo dos acadêmicos que já estão há muito tempo no projeto. Então, a gente faz todo um movimento de formação, ele começa com um processo de observação do que nós estamos fazendo, e depois ele vai para um movimento de ação acompanhada, e somente para ele ir como sozinho naquela ação é quando ele estiver como protagonista dessa ação já. Quando ele já entendeu todo o projeto, quando ele já incorporou todo o projeto, quando ele já tem todo o domínio teórico. Então, ele não entra e já entrou agora e já vira executor da ação. Que foi como o professor comentou antes. Geralmente, eu defino o projeto e daí chamo os alunos. Sim, mas se eles entrarem em um movimento de formação, e o projeto, ele pode ser, dependendo da forma como você fecha o projeto, metodologicamente, ele pode ir sendo adequado. Você pode ir mudando metodologias ao longo de 1 ano, 2 anos ou 3 anos que ele foi aprovado, você vai agregando novas metodologias que podem surgir do protagonismo desse aluno que está entrando agora.
Então, também tem esses... É a questão de você saber adequar o projeto à nova realidade. Então, eu defendo isso, acredito que os projetos já existentes, eles devem compor o rol de projetos, salvo se ele não tem como agregar alunos. A outra questão a ser pensada, qual é o número de alunos que cada projeto vai agregar? Porque antes, por exemplo, eu já vivenciei, enquanto gestora da extensão, projeto com 5 alunos. Agora, projeto com 5 alunos é viável? Já que todos terão que obrigatoriamente fazer? Quantos alunos tem que ter cada projeto? Olha, isso não dá para vocês fecharem, porque depende do projeto. Tem projeto que é muito intimista e que 5 alunos dá trabalho demais, e tem projetos que dá para você trabalhar tranquilamente com 50. E qual vai ser a carga horária do professor nesse caso? Para coordenar 50, para coordenar 5? Justo. Então, vejam, olha que as questões que vocês têm para definir são muito grandes, né? E aí, se vocês me perguntarem, isso está definido na UEG? Não, só está definida a carga horária. Um projeto de extensão na UEG significam 10 horas das 40, se ele trabalha com 40, 10 horas é de um projeto de extensão. Quantos alunos cada projeto? Não tem nada definido em termos numéricos. Os meus projetos sempre têm muitos alunos. Porque como eu desenvolvo várias frentes, que é um projeto integrado, eu consigo trabalhar com 70 alunos, porque a cada 20 alunos, digamos, tem uma frente de trabalho. E eu tenho os veteranos que ajudam os novatos, que eu chamo de monitores, né, dentro do projeto. Mas é projeto de longa duração, porque não dá dentro de um ano para você ter a formação de um acadêmico para formar o outro acadêmico que entra. Então, são de fato projetos de longa duração. E, gente, eu agradeço os comentários de vocês, né, aqui, espero ter inquietado, porque a nossa proposição é essa, né, de inquietar, de levantar aí mais fumaça nas nossas cabeças, para que a gente possa, de fato, pensar nas várias possibilidades existentes e tomar a melhor decisão, né? Então, muita gente... Olha só, 22 mil alunos que a UFG tem, hein? É muita coisa. É muita coisa, né? Bom, eu passo a palavra para o professor Rones, professor André, se quiser fazer alguma colocação. Agradeço novamente a professora Andréa e, principalmente, por essas inquietações que foram colocadas na nossa cabeça, né? Porque até então a gente tinha uma série de dúvidas. Agora as dúvidas ampliaram significativamente. Quer dizer, ao mesmo tempo que várias questões foram esclarecidas, outras nós temos que pensar muito ainda a respeito. Muito obrigada, professora Andréa, que a senhora continue sempre contribuindo com a gente. Professor Rones? Não, eu quero, assim, agradecer a professora Andréa. Eu participei do início da reunião, fui para outra atividade, daqui a pouco tem que ir para outra, porque o meu amigo e colega de trabalho, o professor André, ele está de licença paternidade. Então, aí, como eu estou na vice-direção, que é o professor Gustavo, né, então eu tenho muitas atividades. Mas, de antemão, assim, eu já tinha bons relatos das suas falas, eu fiquei encantado. Eu acho que elas trazem muitas provocações que continuam fomentando a nossa discussão aqui no ICB e da universidade como um todo, já que nós temos colegas de outras universidades, de outras unidades acadêmicas, e respondendo aqui, né, a pergunta de uma companheira, uma colega, nós vamos disponibilizar esse vídeo no canal do YouTube do ICB, então, assim, nós vamos ampliar mais ainda o contato com esse debate. Muito obrigado, professora. Qualquer coisa, nós vamos pedir ajuda aos universitários, viu?
Olha só, pessoal, eu que agradeço muito a oportunidade, porque cada vez que a gente discute, a gente aprende mais, a gente amplia os horizontes, né? E a ideia de quem estuda, de quem faz pesquisa, é de compartilhar, é de socializar o conhecimento e, assim, produzir novos conhecimentos. Então, eu gostaria de finalizar a minha conversa de hoje com vocês dizendo que a extensão, ela é ciência, vai depender de como nós lidarmos com ela, de como nós percebermos, como elaborarmos as nossas ações, como avaliar as nossas ações e, principalmente, como divulgar esse conhecimento científico advindo da extensão. Ela também nos dá ponto no currículo Lattes, ela tem uma propriedade garantida, só que nós precisamos compreendê-la. Não é qualquer fazer que é extensão e qualquer forma de fazer extensão que é ciência. Então, a nossa defesa é que a extensão, que antes era universitária, agora a extensão do ensino superior, que ela seja vista enquanto uma atividade prática e não prática, e enquanto ciência que produz conhecimento tão quanto o ensino e a pesquisa. E, quiçá, dessa maneira, a gente possa não só curricularizar, num sentido de quantificar, mas de curricularizar a extensão no sentido de produção do conhecimento com tanta propriedade e profundidade como a extensão e como o ensino, e a pesquisa tem feito, não só na universidade, mas também em todas as instituições de ensino superior que são comprometidas com a educação. Então, obrigado, agradeço a todos vocês, usando o nome da Gláucia e do Rones, e estou à disposição, podem me procurar, né, por e-mail, ou no meu WhatsApp, ou pelo Instagram, que as redes, né, sociais acabam nos aproximando cada vez mais. A minha rede social é Andréa Corra. Então, se quiser me seguir para a gente trocar mais diálogos, mais conversas, mais conhecimento, eu estou à disposição. E podem me chamar sempre que quiserem. Novamente, muito obrigada, professora. E agora eu convido a todos a fazer um breve intervalo de 5 minutos, porque logo em seguida nós vamos ter a fala do professor André e do professor Emiliano. Professor André representando a nossa Prograde, professor Emiliano representando a PROEC, e nós vamos dar continuidade a esse vasto debate, a essa vasta troca de ideias sobre a curricularização. Tá bom? Muito obrigada a todos e não desapareçam. Aonde vai ver? No chat tá o Forms para o certificado. Todos, por favor, preencham e recebam seus certificados da palestra de hoje. Excelente palestra. Onde você vai oferecer o café, Gláucia? Aqui em casa, gente. Pode vir. Excelente. Cafezinho, banheiro. Ela vai enviar para o motoboy, professor André. Espera aí que o motoboy vai levar o cafezinho.